Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, querendo levar vocês às nações para verem o que Deus está fazendo. Nos nossos dias, Deus está trazendo um mover de oração para Israel. É isto mesmo. Depois de 70 anos após o Holocausto, Deus traz um mover sobre a terra, sobre a sua igreja, de 100 dias de intercessão por Israel. Hoje, Hadassah Elise está conosco aqui e ela esteve ali na Polônia junto com a pastora Val. Foram dias tremendamente maravilhosos e você vai ver o que aconteceu e o que Deus está fazendo por Israel. É isso, não saia daí. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos aqui para conversar a respeito de um assunto muito importante. Um assunto que permeou o século XX, entrou no século XXI, que é exatamente Israel. O povo judeu voltando para a sua pátria. O povo judeu vivendo num contexto ainda de guerra, de incompreensão. E quando neste ano de 2015 se completaram 70 anos do Holocausto. Nós temos conosco a Hadassah, que teve o privilégio de estar na Polônia para uma viagem muito importante. Hadassah, é uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada, uma alegria estar aqui. Isso. Para quem não sabe, a Hadassah é nossa neta primogênita, filha da Suzy e do pastor Kaiser. Está conosco cuidando da gestão operacional do ministério. Muito importante. Né, Hadassah? É, sim. Hadassah, como foi que você foi convidada para estar representando o Brasil numa conferência tão importante lá na Polônia? Como foi esse convite? Como aconteceu? Então, como eu posso dizer, eu recebi esse convite através do Congresso dos Gideões, Congresso Internacional, que foi quando o Harry veio aqui, né, e eu não sabia que ele era o líder dessa organização e acabou que a gente ficou amigo, né, pelo fato de eu falar inglês, então a gente conseguiu se comunicar muito bem. E a Val também, a pastora Val, ela estava no congresso, ela que o trouxe, ela também já fazia parte desse ministério com ele e eu até então não sabia. E alguns dias antes dele ir embora, eles oraram a meu respeito para poder estar me convidando para fazer parte desse congresso, conferências, sim. E para fazer parte também desse ministério. E foi aí eles me chamaram, né? Eu também orei a respeito. Deus confirmou aquilo no meu coração e foi aí que o convite estava feito. Era só esperar. Olha como Deus guia todas as coisas, né? Hadassah esteve por 3 anos morando ali na África do Sul, pôde aprender e aperfeiçoar no inglês e Deus tendo seus propósitos. E o que eu achei muito especial, Hadassah, é que o nome dela, Hadassah, é o nome da rainha Esther, no hebraico. Esther foi aquela que intercedeu pelo povo judeu, intercedeu diante do rei Assuero para que o povo não fosse morto, para que o povo pudesse, pelo menos, se defender naquele dia. E agora, nesse chamado da Hadassah, foi também para um mover de oração por Israel, não é, Hadassah? Como que foi esta viagem, como que foi esta conferência? Afinal de contas, este ministério ele é um ministério de oração para Israel. É um ministério para despertar as igrejas com relação a Israel, não é isso? Sim. E como foi essa conferência? O que você sentiu ali? Exatamente o que foi tratado nesses dias na Polônia? Sim, então, a viagem em si para a Polônia, eu digo por mim, Deus, eu acho que ele teve um carinho especial. Sim. Porque realmente Deus supriu tudo, Deus foi muito bom comigo. Então a viagem em si já foi um milagre
né? Quando nós chegamos lá também, estava tudo muito bem preparado, a conferência em si. E como gideões, lá éramos 300 participantes da intercessores, sim. Cada um representando um país. Que lindo. Tínhamos muitos países lá, então tinham também muitos tradutores, sim, né? E a conferência, todos os dias, o poder de Deus, o mover dele se fazia presente. Então, a cada dia que você ia, a gente tinha reuniões de manhã, de tarde e de noite. Sim. Com exceção dos dias que a gente foi visitar a Auschwitz, né? Nos dias que a gente foi a outros lugares. Mas o que para mim marcou muito foi o como Deus se fez presente ali no nosso meio e o como Deus tem se mostrado através dos testemunhos das pessoas, o quanto Ele tem movido e levantado intercessores ao redor do mundo. Né? Como eu falei, tinham diversas nações representadas lá. E o testemunho que essas pessoas estavam dando é que, como aqui no Brasil, os gideões têm se levantado para estar intercedendo por Israel e pelo mundo, que Deus tem levantado também intercessores ao redor do mundo. E que o mover dele é independente. Ele está movendo e tem sido algo maravilhoso. Aleluia. É muito importante sabermos isso, que o Espírito Santo tem chamado a igreja a se posicionar para orar. Não apenas orar, ó Deus me abençoa, abençoa minha casa, abençoa minha família. Sim, Deus abençoa. Mas Ele tem nos chamado para interceder. Nações em sofrimento e especificamente nesta conferência da qual a Hadassah participou, este ministério que é uma chamada de oração para Israel, é a igreja colocar os seus olhos sobre Israel. Há pessoas que não compreendem Israel, dizem, aquele povo é isso, é aquilo, deixa, eles disseram, caia sobre nós o seu sangue, deixa eles sofrerem. Mas a palavra de Deus nos diz, aqui no Salmo 122, no versículo 6, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. A palavra do Senhor é para orarmos por Jerusalém, orarmos por Israel. Hadassah, você esteve ali num dos lugares mais tristes, onde milhares de pessoas foram mortas. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, de uma maneira muito cruel. Como foi conhecer Auschwitz? Bom, para mim foi uma experiência muito impactante. Né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer Auschwitz justamente um dia antes da comemoração dos 70 anos em que eles foram libertos, em 1945, né? Que foi exatamente no dia 27 de janeiro esse ano, que foi quando nós demos início ao período de 100 dias de oração por Israel. Mas voltando em Auschwitz, então, para mim entrar lá, primeiramente, a primeira vista que você tem de Auschwitz, eu fui, estava um dia muito bonito, estava nevando, para nós que somos brasileiros é algo bem atípico, especial. Né? Muito frio, Hadassah. Nossa, estava muito. Eu imagino que as pessoas que foram lá devem ter sentido, com aqueles pijaminhas, né? Passaram muito frio. A gente que já estava com aqueles casacos grandões, já estava passando frio. Então, lá, quando nós entramos, a gente já teve aquele impacto, porque lá é tudo cheio de cercas, sabe? Então, eles mantiveram como foi. Mantiveram, né? Exatamente. Inclusive, no período da guerra, eles tentaram até queimar, para tentar apagar as provas, mas pelo fato de ser tão frio, nevar e tudo mais, eles não conseguiram. Eles tentaram fugir, mas aí o fogo acabou que não pegou. Então, tá tudo exatamente da mesma maneira como era. E quando você entra em Auschwitz, né, no campo, eles têm também lá dentro de alguns complexos, porque são vários, eles também coletaram alguns itens que ficaram para trás de pessoas que morriam, né, porque foram muitas pessoas que foram para lá. E as pessoas achavam que elas estavam indo, mas que elas estavam indo para um novo lar. Então elas levavam panelas, levavam tudo que tinham, né, eles colocavam o nome nas suas bagagens. E quando elas deixavam as bagagens, elas já iam direto para as câmeras de gás,
a gente também teve essa oportunidade de estar entrando. Que Vocês entraram nas câmaras de gás? Entramos, e nos crematórios. E para mim essa foi a parte mais triste, porque eu sou uma pessoa que observo muito. Então, ao observar as câmaras de gás, você via as marcas das pessoas tentando arranhar as paredes para poder fugir. Marcas nas paredes? Sim. De mãos, de unhas? Uhum, do desespero das pessoas lá dentro, da aflição. E como as pessoas morriam muito rápido, lá dentro, principalmente, quanto mais eufóricas elas ficavam, elas morriam mais rápido. Eles tinham condição de matar muitas pessoas. Então, só em Auschwitz, em Birkenau, morreram 1 milhão de pessoas. É muita gente. Isso só em um lugar. Então, no final, né, depois que eles chamaram de solução final, que eles tinham como planejado matar 11 milhões de pessoas, eles conseguiram matar 5,5 milhões de pessoas. Então, foi num tempo muito pequeno, né, que eles tiveram, mas mesmo assim eles mataram muitas pessoas. Então, foi uma experiência muito chocante, impactante. Acho que não só para mim, mas para todo mundo que foi. Nós sabemos que estamos vivendo tempos violentos, tempos difíceis, mas quando olhamos para trás e vemos o que foi feito pelo nazismo, o que foi feito por um regime ditatorial que trouxe uma ilusão e trouxe para o povo alemão, principalmente, uma cegueira espiritual para que pudessem fazer isto, rejeitar um povo, rejeitar uma nação. E que nação? A nação de Israel. A nação que é a menina dos olhos de Deus. A nação que Deus escolheu para, através de Israel, vir o Salvador do mundo, Jesus, o Filho de Deus. Sabemos que há um ódio por Jesus, há um ódio por Israel, claro que da parte das trevas, da parte do inimigo. Se ele pudesse eliminar Israel, ele então estaria dizendo: a Bíblia não se cumprirá. A Bíblia não é verdade. Mas ele não consegue fazer isso. Israel persiste. Israel aí está. Depois do Holocausto, a terra prometida acenava para eles. E em 1948, ali estava o Estado de Israel. Mas vamos ver um pouquinho da viagem da Hadassah, da pastora Val, à Polônia, ali aos campos de extermínio em Auschwitz. E eu quero que você assista esse vídeo para ver um pouquinho do que Hadassah viu, sentiu, para trazer para nós aqui no Brasil, para a Igreja do Senhor, orar por Israel. Assista comigo, vamos lá. Em janeiro deste ano, sobreviventes e governantes do mundo todo se reuniram em homenagem aos 70 anos de libertação de Auschwitz, cidade da Polônia, símbolo do Holocausto. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram no campo de concentração em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria judeus. Prisioneiros de guerra poloneses, romanos e soviéticos, além de outras nacionalidades, também foram vítimas. Mortos com gás, fuzilados, enforcados e incinerados antes do Exército Vermelho derrubar os portões no inverno de 1945. Diante de um fato tão marcante como esse, o Ministério de Gideões não poderia ficar de braços cruzados. Hadassah Vasconcelos e a pastora Val foram até a Polônia participar da conferência Global Prayer Call e Christians for Israel International, representando os Gideões e o Brasil em uma corrente de oração por Israel. A conferência recebeu cerca de 300 intercessores de todos os cantos da terra. O objetivo foi dar início aos 100 dias de oração por Israel e para comemorar os 70 anos de libertação. Os representantes ali presentes se comoveram com os louvores e adoração ministrados no evento. A proposta foi alcançada. Os intercessores oraram com todas as suas forças pelos judeus, Israel, nações e países representados. Depois de cumprirem seus compromissos, Hadassah e a pastora Val aproveitaram para conhecer o país.
Auschwitz, elas e participantes da conferência puderam vivenciar na pele as marcas deixadas por esse conflito que marcou o século XX. A experiência certamente foi impactante. Você pôde ver um pouquinho, você pôde sentir um pouquinho, e nós sabemos que esse pouquinho já traz ao nosso coração este entendimento de que nós fomos chamados para abençoar Israel. O Brasil, nós brasileiros, temos um chamado muito especial para Israel, desde o início da nossa história. Através de um brasileiro dirigindo lá a sessão lá das Nações, da Organização das Nações Unidas, é que veio o sim para a formação do Estado de Israel. Isso é maravilhoso. Hadassah, nós estamos conversando sobre Israel, sobre o Holocausto. Queria que você falasse mais um pouquinho o que você aprendeu ali, que você veio trazer algo especial para a sua vida, sobre a Polônia, sobre os judeus. O que você aprendeu e que pode compartilhar conosco? Tá. Uma coisa que eu aprendi que para mim eu achei algo muito interessante foi até o próprio nome da Polônia, né? Que o nome Polônia, ele em inglês seria Come and Rest Here, que em português é local de descanso. E na verdade esse nome foi dado aos judeus há muitos anos atrás e foi uma direção que Deus deu a eles para estarem indo para a Polônia. Então, eles foram para a Polônia e realmente o relacionamento que eles tinham com os poloneses era algo muito bonito e foi até a guerra. Então, os judeus em si, eles tinham privilégios que os demais não tinham. Então, eles foram realmente muito bem cuidados e acolhidos pelos poloneses. Os próprios rabinos, né, que seriam o chefe de... o status, mas... Os líderes, né, dos judeus. Alto, assim, os líderes, eles podiam conversar diretamente com os reis, sim, né? Então, assim, eles tinham vários privilégios mesmo. Então, a história deles sempre foi os poloneses acatando e cuidando mesmo dos judeus. Então, podemos dizer que a Polônia foi um lugar de descanso para os judeus, uma terra prometida para eles, e ali eles eram bem recebidos, tinham então uma posição diferenciada dos demais. Tinham, sim. Não sabia também. E por muitos anos, até o período da guerra. E quando veio a guerra, veio a invasão, muitos poloneses em si, por não quererem se alistar para poder matar os judeus, por não quererem entrar e se unir a essa força, a Hitler e tudo mais, ao nazismo, eles foram mandados a campos de concentração também. Poloneses. Poloneses, exatamente. Poloneses que não eram judeus. Eles foram mandados também, poloneses, suas famílias. Então acabou que chegou uma hora que a força que estava contra eles era tão grande, né, que estava contra a Polônia e tudo mais, que até mesmo o próprio governo ele não pôde fazer nada, de certa forma, né, para poder defender os judeus. E infelizmente isso foi um marco na história até mesmo dos judeus que deixou... Como que eu posso dizer? Deixou o povo judeu em si muito triste, porque eles falaram, na hora que a gente mais precisou, vocês não estiveram ao nosso lado. E, de certa forma, eu vi vários museus lá, igual eu falei, eu fui também na fábrica de Schindler, né? Eu pude ver... Você esteve na fábrica do Schindler? Fui. Então, eu pude ver que os poloneses, se eles queriam ajudar, e muitos deles ajudaram, mas eu vejo também o lado dos judeus, porque olha o tanto de judeus que morreu. E na história hoje, eles contam como se os poloneses tivessem deixado eles de lado. Eles não olham por outro lado. Mas eles estavam como que atados, né? Exatamente. Eles não tinham condição de ajudar. O que fazer, eles não podiam fazer. O que eles puderam fazer, muitas pessoas fizeram. Como Schindler. Como Schindler, exatamente. Então, na conferência, tiveram judeus, sim, e tiveram judeus, inclusive, que foram frutos de Auschwitz, de pessoas que foram sobreviventes. E também tinham poloneses e também tinham alemãos.
Que lindo. Então houve um momento muito bonito. Todos crentes. Todos, sobre a mesma visão. Então teve momentos muito bonitos, sabe, de reconciliação entre eles, de perdão. E eles representando cada um a sua nação, o que aconteceu, e pedindo perdão. Houve esse momento de reconciliação, esse momento também de entendimento. Então foi um momento muito bonito que teve. Radassa, e foram 70 anos pós-Holocausto. E houve alguma comemoração assim com pessoas, políticos das nações? Houve alguma coisa assim nessa data, dia? Sim, no mundo todo, né? Teve Sim. essa comemoração. Lá em Auschwitz, no dia da comemoração, nós não podemos ir, né? Nós, inclusive, eu falei, nós fomos um dia antes, porque várias pessoas, vários políticos importantes, pessoas importantes, iriam estar indo lá nesse dia para poder estar gravando, e gravaram, inclusive, né? Falando, né, mesmo. Entrevista, exatamente. Então, no dia exatamente a gente não pôde ir, por isso que a gente foi um dia antes. Mas no dia dos 70 anos, nós fomos convidados para estar indo numa orquestra que aconteceu, que foi muito importante. Que, inclusive, teve várias oratórias de pessoas também de influência no mundo. E na conferência em si também teve muitas pessoas que tinham certa influência, né? De outras nações. Sim, então foi muito bonito nos 70 anos, porque a gente foi, então eles tiveram esse momento da orquestra e tiveram pessoas também que cantaram, então foi muito bonito. E depois tiveram essas oratórias, que também foi muito especial, porque a gente viu também pessoas assim que a gente não imaginava, pessoas de países que aparentemente não tem muito a ver, sabe? E que estavam presentes, estavam se fazendo presentes, estavam falando, eu estou aqui nós, representando nosso país e nós apoiamos Israel. Então foi muito bonito. É muito forte quando nós podemos voltar na história. Por várias vezes houve um levante das trevas para tentar destruir Israel. Como vimos na história da rainha Esther, né, o plano de Amã era exterminar todo o povo. Ele diz para o rei, olha, nas suas províncias tem um povo que não te respeita, tem um povo que não segue as leis, tem suas próprias leis, temos de acabar com esse povo. Nós vamos matá-los, e marcou o dia, tirou sortes lá no dia 13 do mês de Adar, e que se matem e todos vamos saquear os seus bens e trazer para os tesouros reais. E era a morte decretada, o povo não teria como se defender. E Deus usa Esther de uma maneira maravilhosa, e eles começaram a comemorar a festa de Purim, a festa do dia de sortes, né? Quando eles puderam se defender. E hoje a proposta foi de começar ali na Polônia 100 dias de oração por Israel, não é isso, Radassa? Exatamente. Como vai funcionar esses 100 dias? Então, começou no dia 27, que foi o dia 27 de janeiro deste ano, que marcou, né, os 70 anos em que eles foram libertos de Auschwitz. E eles fizeram um plano muito legal, tá? A gente vai estar colocando no site dos Gideões, que fala exatamente todas as semanas quais são os propósitos em específico. Que de se oração. Exatamente, de oração. A gente traduziu, né, porque estava no inglês. Então lá, qualquer pessoa que quiser orar, querer estar se juntando a nós, pode acessar o nosso site. Exatamente. E orar por Israel. E esses 100 dias vão começar na Polônia, em Auschwitz, e vão terminar? Em Israel. Em Israel, em Jerusalém. Exatamente, numa segunda conferência. Sim. Sim. Parece que em maio, dia... Em maio. 8 ou 9 de maio. Ai, agora eu não estou lembrada. Parece que até o dia 10 de maio. É isso aí. E você está convocado a orar por Israel. E quando nós vemos a história do povo de Israel, nós vemos os momentos tristes, os momentos difíceis, mas vemos também os momentos de júbilo, de alegria, e nós vemos Deus operando na terra, Deus cumprindo o seu propósito, e o nosso coração se enche de louvor, de gratidão e de adoração ao nosso Deus. E então, podemos adorar ao Senhor, podemos ver toda a sua glória, e vemos a glória de Deus exatamente na história de Israel.
Se alguém não conhece Deus, se alguém tem dúvida de que Deus existe, olhe para Israel. Olhe que toda a história deste povo está registrada nas Escrituras. Olhe que toda esta história, o presente, o passado e o futuro, revelados aqui na Bíblia Sagrada. E nós vemos como que Deus tem um carinho tão especial com Israel. Então, nestes 100 dias de oração, algo muito interessante está acontecendo, que nós vamos ter a nossa caravana dos Gideões para Israel. E olha o que aconteceu, Radassa. Nós vamos pela Ibéria. Então, vamos até Madrid e depois até Tel Aviv. E nossa viagem, sairemos daqui no dia 26 de abril, retornando no dia 8 de maio. Ou melhor, porque houve um probleminha aí para fechar as passagens com a Ibéria, nós ganhamos um dia a mais na viagem. Um dia a mais em Jerusalém, que vai ser o dia 9 de maio, exatamente para ficar em Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, junto ao Muro das Lamentações, e vamos ter um momento especial de intercessão, no fechamento desses 100 dias de intercessão por Israel. Possivelmente vamos encontrar o Henry em Jerusalém. Então você está convidado a ir conosco a Jerusalém, a ir conosco nesta caravana. E mesmo que você não vá, que você ore, porque Israel é essa pedra de toque. Essa pedra de toque, quando eu ouvi uma experiência de um árabe que se converteu, e ele diz que ele viu que realmente o coração dele foi mudado quando, pela primeira vez, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, a primeira oração que ele fez foi abençoando Israel. Eles que tinham ódio de Israel, ele mora ali na Palestina, e ele diz, quando eu me vi orando, abençoando Israel, eu entendi que Deus veio habitar em mim e que Deus ama este povo. Radassa, nós estamos fechando já o nosso programa, então eu queria que você fechasse falando um pouquinho assim do que você vê hoje com relação a Israel, a igreja, o que essa viagem trouxe para você no mundo espiritual, principalmente com relação a Israel. Então, quando eu fui, eu acho que eu não entendia nada comparado a hoje, porque eu acho assim que Deus, eu digo por mim, Deus falou muito ao meu coração e Deus inclusive aflorou o amor que eu já tinha por Israel, né, desde pequena, inclusive nos 15 anos, foi a minha viagem que eu pedi, foi para ir para Israel. Sim. Então eu sempre tive esse amor por Israel, mas Deus me mostrou tanto que é necessário a oração, né, não só a oração por Israel em si, falando Israel, para que haja paz em Israel, mas eu vejo assim também, fora isso, tem mais coisas, como por exemplo, orar para o povo em si, para eles conseguirem ver, né, para que, como na história de Paulo, as escamas caiam, então eles consigam ver a realidade, que aquilo que eles estão vivendo, eles estão mentindo para si mesmos, né, então eu acho que é muito importante a igreja estar se unindo, para estar orando, porque a oração de um já é poderosa, da igreja toda, independente de onde nós estivermos, é assim que a gente ganha força no mundo espiritual. Então eu aprendi, indo para lá, muito, né, como eu já contei algumas coisas sobre Israel, sobre a história, mas o que mais me marcou foi o que Deus falou comigo a respeito de Israel, que foi sobre realmente a oração, a importância da igreja estar se unindo, não só a igreja do Brasil, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas a igreja do mundo todo, para estar juntando, acatando essa visão, não só os 100 dias, né, mas continuar, para que quando os 100 dias acabar, as pessoas não parem por aí, para que elas também tomem a iniciativa de continuar orando. Amém. E é muito interessante sabermos que a palavra de Deus nos diz, sejam prósperos os que te amam. O Senhor trouxe uma bênção para Abraão, dizendo, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O nosso país tem sido um país abençoado por estar ao lado de Israel. Que possamos continuar
ao lado de Israel, que possamos continuar vendo com os olhos de Deus o propósito de Deus para esta nação, que é um marco no meio de todas as nações, mostrando que Deus existe, que Deus é real, que Deus é fiel e que Deus nos ama. Que no programa de hoje você tenha sido abençoado e desafiado a orar por Israel, desafiado a amar esta nação, amar este povo, dizendo: Senhor, que cada judeu possa ter um encontro real com o Messias, Jesus de Nazaré, o Messias prometido, o Filho de Deus. Radassa, muito obrigado, foi muito bom ter você aqui conosco. Foi um prazer. Que Deus te abençoe ricamente. E se você tem sido abençoado pela Rede Super, pelos nossos programas, você pode fazer parte da nossa campanha Super Juntos. Você pode cooperar ligando para este telefone aí e mensalmente enviar a sua contribuição para ser um missionário às nações pela TV. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.